Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui no Positivo e Próspero. Que bom ter a sua companhia novamente. Olá a todos! É ótimo estar aqui. E aí, como é que andam as reflexões sobre o nosso poder interior? Alguém já tem notado umas mudanças positivas no dia a dia? Pois é, né? A gente vem falando bastante sobre idealização, visualização, essas ferramentas do sistema da chave mestra. Exato, ferramentas que ajudam a fortalecer o eu interior, sabe? Para trazer mais harmonia, prosperidade. E hoje a gente continua essa jornada. Isso mesmo, mergulhando nesse clássico do mentalismo, o sistema da chave mestra, do Charles F. Haanel. Um livro incrível. Hoje é a vez da nona parte. São 24 encontros no total, hein? Muita coisa boa para refletir junto. A parte 9. E para quem está chegando agora, talvez seja legal dar uma olhada nos encontros anteriores, né? O Haanel constrói as ideias aos poucos. Verdade. A gente tem falado muito sobre o poder da mente para conquistar mais harmonia, mais prosperidade. Vale a pena conferir. E fiquem por aqui, porque as ideias de hoje, elas têm uma aplicação muito prática, mesmo agora, em 2025. Com certeza. Ok, então, vamos desembrulhar isso? Bom, a parte 9, Haanel basicamente nos ensina a moldar as ferramentas, sabe? Para construir a realidade que a gente deseja. E o ponto central é, se a gente quer mudar as condições externas, primeiro tem que mudar por dentro, né? Exatamente. Ele diz que os nossos pensamentos mais íntimos acabam se expressando. Igual a planta que brota da semente. E como é que você muda essas condições, então? Ele fala da lei do crescimento? Isso, a lei do crescimento. Causa e efeito, né? Para Haanel, isso é absoluto, tanto no mundo material, quanto, no mundo do pensamento, que ele chama de reino oculto. Então, a causa mental pensamento gera um efeito externo. É isso, é por aí. A chave, segundo ele, é manter na mente a condição que se deseja. E mais, afirmar essa condição como se já fosse um fato. Daí o valor de uma afirmação poderosa. Afirmar como se já fosse real. E a repetição. Fundamental. Com a repetição constante, essa afirmação vai se tornando parte da gente. Nós estamos literalmente nos transformando naquilo que queremos ser. Quer dizer, o caráter não é acaso, é esforço. É esforço contínuo, sim. Não é sorte. E se a pessoa está lidando com, timidez, medo, ansiedade, como fica? Aí ele traz aquele axioma, né? Duas coisas não podem existir no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso valeria também para o mundo mental e espiritual. Entendi. Então, para tirar o medo, tem que colocar outra coisa no lugar. Exato. O remédio seria substituir esses pensamentos de medo, de falta, de limitação, por pensamentos de coragem, de poder, de autoconfiança. E o jeito mais fácil para fazer isso? Escolher uma afirmação que se encaixe na necessidade da pessoa, uma afirmação positiva que combata diretamente o negativo. Como luz e escuridão. Perfeito! O pensamento positivo destrói o negativo com a mesma certeza que a luz destrói a escuridão. E os resultados, ele diz, são igualmente eficazes. Haanel também fala que a ação é a flor do pensamento. E as condições que a gente vive são um resultado dessas ações. Isso. É uma sequência. Pensamento gera ação, ação gera condição. Então, a gente tem o tempo todo as ferramentas para se construir ou se destruir. E a colheita é alegria ou sofrimento? Depende do que foi plantado no pensamento, né? Ele também menciona 3 grandes desejos humanos: saúde, riqueza e amor. E diz que a chave para eles está no mundo interior. Sim, os 3 grandes desejos do mundo exterior, mas que têm raiz no mundo interior. A saúde é essencial, né? Ninguém é feliz sentindo dor. Claro. E a riqueza? A riqueza ou abundância. Ele diz que nem todo mundo admite, mas um suprimento suficiente é necessário. O que é suficiente varia, claro. E ele acredita que a natureza é abundante, né? Sim, para ele a escassez é artificial, resultado de como a gente distribui as coisas. A natureza em si oferece muito. E o amor? O amor é o terceiro elemento essencial. Talvez o primeiro, né?
Quem tem os três, saúde, riqueza e amor, teria a taça da felicidade completa. E como o pensamento conecta a gente com isso tudo? Ele fala de uma substância universal. Isso, uma substância universal que seria, em essência, toda saúde, toda substância, todo o amor. E o mecanismo para a gente se conectar conscientemente com essa fonte infinita é o nosso jeito de pensar. Pensar corretamente, ele diz. Exatamente. Pensar corretamente seria entrar no lugar secreto do Altíssimo, como ele chama. Tá, mas o que é pensar corretamente? Para ele, parece um ponto-chave mesmo. Para Hennel, pensar corretamente é conhecer a verdade. A verdade com V maiúsculo, né? Seria o princípio fundamental por trás de tudo que é correto, seja nos negócios, nas relações. Certo. Aqui é onde fica realmente interessante. Pois é, conhecer essa verdade traria uma satisfação enorme. Seria o único terreno firme num mundo de dúvida, de conflito. É estar em harmonia com esse poder infinito, onipotente. Um poder que varre discórdia, erro. A verdade é poderosa e prevalecerá. Exato. Ele argumenta que mesmo o intelecto mais simples pode prever o resultado se a ação for baseada na verdade. Mas o mais brilhante se perde se partir de premissas falsas. E agir desalinhado da verdade por ignorância ou de propósito leva a quê? Discórdia e perda. Na proporção do desalinhamento. Ok, mas como conhecer essa verdade? Como acessar isso na prática? O caminho, segundo Hannel, é perceber que a verdade é o princípio vital da mente universal e que ela está em todo lugar, é onipresente. Ele dá exemplos práticos, né? Para a saúde, por exemplo. Sim. Para a saúde, seria reconhecer que o nosso eu interior é espiritual e que todo espírito é um só. Onde está a parte, o todo também está. Essa consciência, ela traria a saúde, porque cada célula do corpo manifestaria a verdade como a gente a percebe. Então, se a gente vê doença, manifesta doença. Se vê perfeição... Isso. Eu sou íntegro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Ele diz que essa é uma declaração cientificamente exata. Por que exata? Porque o eu espiritual, na visão dele, é sempre perfeito. E como o pensamento é uma atividade espiritual e criativa, manter esse pensamento positivo na mente, teria que trazer condições alinhadas com ele. Entendi. E para a riqueza, funciona parecido? De forma análoga, sim. É realizar que o eu é um com a mente universal, que é toda substância onipotente. Isso ativaria a lei da atração, alinhando a pessoa com as forças do sucesso, trazendo poder, afluência, na medida do caráter e do propósito da afirmação. E o mecanismo principal para a riqueza seria a visualização. Exato. Visualização. E aqui tem uma coisa fascinante, ele faz uma distinção clara, né? Entre ver e visualizar. Sim, ver é físico, é do mundo exterior. Agora, visualizar, isso é produto da imaginação, da mente subjetiva, do mundo interior. Para o Hannel, a visualização tem vitalidade, ela cresce. E o que é visualizado acaba se manifestando. Tende a se manifestar em forma, sim. O mecanismo, ele diz, é perfeito. O operador, a pessoa, talvez precise de prática, de determinação, né? Faz sentido. E para o amor? Qual o mecanismo? Para o amor, é mais direto ainda. A única maneira de obter amor é dando amor. Quanto mais se dá, mais se recebe. Então é preciso se encher de amor primeiro. Isso, até se tornar um ímã. Ele menciona que o método para isso seria explicado depois, mas o princípio é esse: dar para receber. É interessante como ele tenta trazer essas verdades espirituais que parecem tão grandes para as coisas pequenas do dia a dia. Totalmente. Ele fala que se aproximar de grandes ideias, da natureza, de certas pessoas, isso inspira. Dá o exemplo do Lincoln, que era como se aproximar de uma montanha. É reconhecer que se está lidando com algo eterno, com o poder da verdade. E para reforçar tudo isso, ele traz um testemunho, né? Uma carta. Sim, um testemunho poderoso. A carta de um tal Frederick Andrews. Às vezes, ouvir quem viveu esses princípios é muito inspirador. Conta um pouco dessa história. Bom, o Andrews conta que aos 13 anos recebeu um diagnóstico médico terrível. Basicamente, nenhuma chance possível. O médico até comparou com o próprio filho que tinha falecido. Nossa.
E aí? A mãe dele perguntou ao médico: "E se fosse seu filho, o que o senhor faria?" E o médico respondeu: "Lutaria enquanto houvesse um sopro de vida." Que força dessa mãe. Segundo o relato dele, de uma criança super debilitada, que ele descreve como pequeno, torso, retorcido, aleijado, andando de mãos e joelhos, ele se tornou um homem forte, reto, bem formado. Incrível. E qual foi a fórmula dele? A afirmação. Exatamente, a afirmação que ele mesmo criou e repetia sem parar. Eu sou íntegro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Ele usou os termos em inglês mesmo? No original, sim. Strong, loving, a gente pode traduzir para forte, amoroso, claro. O importante é a ideia. Ele repetia dia e noite, diz que até acordava repetindo. Que persistência! E ele destaca outra coisa importante, né? Afirmar para os outros também. Sim, um ponto crucial. Afirme para os outros aquilo que você deseja para si. Isso ajudaria os dois lados. É a lei da semeadura de novo. Envia amor e saúde, eles retornam. Envia medo, preocupação, ódio, é isso que se colhe. Isso conecta com outra ideia que ele menciona, sobre a renovação do corpo. Algo sobre 7 ou 11 meses na época. Ah, sim. Ele menciona essa ideia científica da época de que o corpo se reconstrói totalmente em um certo período. E aí ele questiona, se a gente reconstrói os mesmos defeitos ano após ano, a responsabilidade é nossa. O homem é a soma total de seus próprios pensamentos. Forte isso. Mas como gerenciar os pensamentos? Os ruins vêm sem a gente chamar, né? Verdade. Ele, ou melhor, o Andrews na carta reconhece isso. Não dá para impedir que surjam, mas dá para escolher não entreter esses pensamentos. Esquecer, nesse sentido, é substituir. E aí entra a afirmação pronta de novo. Exatamente, para ter a mão na hora que o pensamento negativo aparece. É como ele diz, lutar contra a escuridão com a luz, o frio com o calor, o mal com o bem. Afirmar o bem e o mal desaparece por falta de alimento, de foco. Então a recomendação prática seria usar essa afirmação mestra, a do Andrews. É uma ótima sugestão dele levar para o silêncio, internalizar no subconsciente, para poder usar em qualquer lugar, no carro, no trabalho, em casa. Essa é a vantagem dos métodos espirituais, né? Estão sempre disponíveis. Porque o espírito é onipresente. Isso, só requer o reconhecimento dessa onipotência e o desejo de receber os efeitos bons disso. E a nossa atitude mental predominante acaba atraindo um ambiente parecido, né? Totalmente. Se a atitude é de poder, coragem, gentileza, simpatia, atrai um ambiente assim. Se é de fraqueza, crítica, inveja, destruição, atrai o correspondente. Pensamentos são causas, condições são efeitos. É a lei cósmica funcionando. É a lei da atração, lei de causa e efeito. Reconhecer e aplicar isso determina o começo e o fim. É a base da crença no poder da oração, né? Como é a tua fé, assim te seja feito. Para ajudar a treinar essa capacidade de foco, de pensamento direcionado, ele propõe um exercício prático nessa parte, a visualização da planta. Ah, sim, um exercício bem detalhado. A ideia é pegar uma flor favorita e trazê-la do invisível para o visível, mentalmente. Começa plantando a semente. Isso, mentalmente. Regar, cuidar, colocar no sol da manhã, ver a semente romper, ganhar vida, buscando alimento. Ver as raízes crescendo na terra. Exato, se espalhando, milhões de células inteligentes sabendo o que querem e como conseguir. Depois o caule subindo, rompendo a superfície, se dividindo em ramos. As folhas, os botões. Até ver o botão desabrochando na flor escolhida. E o desafio final? Sentir o perfume. Tentar sentir a fragrância, enquanto a brisa imaginária balança a flor que foi visualizada. É um treino de concentração intenso. E qual o propósito disso tudo? Só treinar a mente? É mais que isso. Uma visão clara e completa permite entrar no espírito da coisa, sabe? Tornar aquilo real na mente. Mas sim, é um treino poderoso de concentração. E esse treino serviria para outras coisas também? Com certeza. O processo é o mesmo para se concentrar na saúde, no ideal,
num negócio complicado, qualquer problema. Todo sucesso para Halciel é alcançado por essa concentração persistente no objetivo. Recapitulando, então, essa nona parte. O foco é imenso no poder do pensamento, da afirmação, da visualização para transformar a nossa realidade, né? Sem dúvida, o poder transformador do pensamento focado, a conexão com a verdade universal como caminho para atrair saúde, riqueza, amor, a visualização como mecanismo criativo e a atitude mental positiva como chave. E a história do Frederick Andrews como um exemplo, nossa, bem marcante da aplicação disso tudo. Um exemplo vivo, né? De como esses princípios podem, segundo o relato, gerar mudanças radicais. Fico pensando aqui, em 2025, a gente vive num mundo tão focado em soluções externas, rápidas, tecnológicas, né? Como será que essa prática diária, interna, de afirmação, de visualização detalhada que o Rahenel ensinou há mais de 100 anos, como ela se encaixa? É uma ótima reflexão. Será que ela pode ser talvez a chave mais poderosa e sustentável para construir a realidade que a gente busca? Mesmo com os desafios que parecem vir totalmente de fora, sabe? Fora do nosso controle. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Uma pergunta para a gente levar, né? Como essa disciplina interna dialoga com o nosso mundo atual é um ponto muito pertinente para se pensar. Bom, por hoje, nossa análise dessa parte fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, pela conexão. Lembrem-se sempre, a gratidão abre portas para prosperidade. É verdade. E é muito bom ver o interesse crescente por esses temas tão transformadores. Continuem acompanhando o canal Positivo e Próspero, porque essas reflexões podem mesmo impulsionar mudanças reais. Isso aí. E fiquem ligados que logo mais tem episódio novo sobre a parte 10 do sistema da chave mestra. A constância nesse estudo, nessa prática, é o que ajuda a virar a chave mesmo para uma realidade mais positiva e próspera. Não deixem de curtir essa análise se ela foi útil. Se inscrevam no canal Positivo e Próspero, ativem as notificações para não perder nada. E compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. Vale a pena também explorar a obra original do Charles F. Rennell, para quem quiser ir mais fundo. E deem uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal. Já são 70 vídeos sobre lei da atração, poder da mente. Tem muita coisa legal. E um agradecimento especialíssimo à nossa comunidade. Quase 150 pessoas positivas e prósperas juntas nessa conexão mental rumo à abundância. A confiança, os comentários de vocês são super valiosos pra gente. Muito obrigada mesmo, pessoal. Então é isso. Nos despedimos por aqui com votos de muita positividade, muita prosperidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.